Bom dia a todos. Todos, obrigado pela presença. Felipe, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Rapidamente dizer que esse é mais um evento da BRIG aqui em São Paulo. Já realizamos aí com o apoio dos diretores, a Daniela, todos os diretores aqui de São Paulo. Já estamos, acho que no terceiro, quarto evento importante aqui, né, Daniela? Primeiro debate, já discutimos a questão das agências reguladoras, já discutimos a questão municipal com o prefeito Bruno Covas. Então, a entidade acho que está se consolidando em São Paulo, e nesse caso aqui é um debate, obviamente, de caráter nacional. Então, para a gente não atrasar mais, respeitar o horário de todo mundo, eu gostaria de agradecer a tua presença. E eu acho que a grande questão que permeia todas as outras, né, Felipe, é a questão fiscal, né, a questão do equilíbrio fiscal, a questão das contas públicas, etc. Então, nós temos visto o governador Alckmin falar em zerar déficit em 2 anos, me parece que é o que ele tem dito. E eu acho que seria interessante para o público aqui que tem realmente interesse direto nessa questão de políticas públicas e de como viabilizá-las, e aí a questão fiscal é fundamental, se você pudesse nos contar um pouco de como é essa estratégia dos 2 anos para zerar o déficit, e como isso se reflete em questões, né, como os gastos em investimentos em saúde, educação, que acaba sendo o grande interesse da questão fiscal, né? Por favor. Muito obrigado, Andrew. Bom dia a todos. É um prazer estar na BRIG, no evento, para discutir um pouco as propostas de governo. Antes de entrar especificamente na questão do equilíbrio fiscal, que eu acho fundamental, Andrew, e nós vamos ter que abordar esse tema, primeiro, nós temos que fazer uma leitura por que as coisas não acontecem no Brasil. Então, se a gente olhar só as medidas específicas, na verdade, a gente está deixando de tratar a questão maior. A questão maior chama-se reforma do Estado. O governador Geraldo Alckmin já disse que as 4 principais reformas que ele apresentará no primeiro dia de governo é a reforma do Estado, a reforma política, a reforma previdenciária e a reforma tributária. E dentre essas 4 reformas, ao meu ver, a principal é a reforma do Estado. Se nós não mexermos no Estado, não há como melhorar a questão fiscal, fazer a reforma tributária, mexer nas regras da Previdência. E então aí eu quero descrever rapidamente o nosso conceito de reforma do Estado, que eu acho fundamental para depois entender as questões econômicas. A primeira mudança fundamental no Estado, o Estado tem que servir as pessoas e não se servir do cidadão para sustentar a máquina pública. Essa é uma mudança cultural importante que nós precisamos fazer no Brasil. Porque quando o Estado serve as pessoas, nós temos que pensar na qualidade dos programas, no custo do programa, na avaliação dos programas públicos, o que funciona, não funciona. Nós temos enorme dificuldade em encerrar programas públicos que não funcionam. Até hoje, existe subsídio público indo para a lei da informática, uma coisa que acabou nos anos 80, porque a gente não consegue sepultar as coisas que não funcionam no Brasil. Então, ter um Estado voltado para prestar serviço de qualidade para as pessoas, isso tem que estar no centro da reforma do Estado. E é vital que isso seja o balizador para fazer as grandes reformas. E nesse ponto da reforma do Estado, existem 3 conceitos fundamentais que vão balizar a nossa reforma do Estado. A primeira é a descentralização do poder. Nós precisamos descentralizar o poder no Brasil. O poder está muito concentrado em Brasília. Nós precisamos devolver poder, autonomia e receita para estados e municípios. Isso é fundamental. Quanto mais o governo estiver perto de onde estão os reais problemas que afetam a vida das pessoas, maior a sua agilidade em resolver os problemas. Segunda coisa, que ao descentralizar o poder, dar maior autonomia aos estados e municípios, nós temos uma outra grande vantagem. Nós vamos transformar os 5.800 municípios e os 27 estados em laboratório para testar políticas públicas inovadoras de acordo com o contexto local. É muito difícil determinar uma política nacional que sirva para todos os contextos. Então é muito importante a descentralização, porque essa autonomia aos prefeitos e aos governadores, ao meu ver, vai transformar o Brasil num grande laboratório para testar políticas públicas específicas em cada área. Na segurança, na saúde, nos programas sociais. Então, eu acho que é fundamental essa delegação de poder a estados e municípios. O segundo ponto é a desburocratização do Estado e simplificação de regras. Outra área fundamental, ou seja, ou nós vamos desburocratizar processos, ou nós vamos simplificar regras, porque senão nós não teremos o que o país mais demanda hoje, que é a segurança jurídica. A segurança jurídica é fruto de
conflito de competência de poder, né? É fruto de complexidade das regras que ninguém entende nada, né? Só na questão tributária nós temos 2 ou 3 novas regras por dia. Então está sempre legal, né? Nunca consegue estar de acordo com as regras de tamanha complexidade que nós temos nas regras públicas. E essa história da desburocratização e simplificação de regras nos parece algo vital nessa reforma do Estado. E o terceiro ponto é a despolitização da máquina pública. É fundamental nós revermos as carreiras no setor público. Toda democracia estável tem uma burocracia bem qualificada, uma burocracia que tem pessoas que conseguem desempenhar o seu papel a despeito do governo que está no poder. No Brasil, cada vez que muda um presidente da República, são 30.000 cargos comissionados. É um absurdo. E se a gente muda nessa escala, o que acontece? Nós perdemos o que é de mais valioso no governo, que é o acúmulo de acertos e erros de políticas públicas. É isso que faz com que nós possamos melhorar as políticas públicas no Brasil. Então, quando você muda 30.000 pessoas, na verdade você está jogando fora toda a memória do governo. E isso é muito ruim. É muito difícil conseguir fazer melhorias quando você parte praticamente de uma base zero, ou de conhecimento do que foi feito antes. Então é fundamental essa história da despolitização da máquina pública. E aí uma das regras fundamentais que nós vemos é que mesmo os cargos que hoje são escolhidos politicamente, nós introduzirmos um critério técnico. É preciso ter uma qualificação técnica mínima, mesmo que haja indicação política. Não pode ser hoje só indicação política. Isso não é um bom critério para um Estado provedor de serviço para a sociedade. Então esses são os 3 grandes parâmetros que vão balizar a nossa reforma do Estado. Então aí vamos entrar na área econômica. Primeira coisa que nós hoje almejamos fazer na área econômica é a abertura da economia brasileira. Nós sabemos que a economia brasileira perdeu produtividade, perdeu competitividade, porque nós estamos isolados das cadeias globais de valor. É fundamental que o Brasil volte a se reinserir nas cadeias globais de valor, porque só assim a competitividade e a produtividade vão voltar a crescer no Brasil. Se não tiver competição, nós não crescemos. É assim que é a vida, né? Então nós precisamos abrir a economia. Lógico que precisa ser feito de uma forma responsável, gradual, mas nós precisamos ter meta todo ano de abrir a economia brasileira, e nós temos como grande meta 50% do PIB ser comércio exterior, importação e exportação, como é em quase todos os grandes países. Então, nós vamos entrar em acordos bilaterais, mas esse 50% é importante, porque hoje nós estamos em volta de 20%, nós precisamos crescer para 50%. Então nós temos que mais que dobrar essa participação do comércio exterior no PIB brasileiro. Então aí quais são as áreas, Andrew, que entra? Primeiro, as negociações dos acordos comerciais internacionais. Nós precisamos construir base dentro do governo, apoio político para concluir o nosso tratado com a União Europeia. Nós precisamos engajar no TPP, no Acordo do Pacífico, que é fundamental para nós. Hoje, quase 50% do PIB do mundo está no Pacífico. Nós precisamos entrar no Acordo do Pacífico, que é fundamental. Nós vamos perseguir a entrada do Brasil no CDE, que achamos fundamental, porque uma das coisas boas desses acordos internacionais é que começa a forçar a mudança das regras dentro do Brasil. É uma pressão de fora para dentro. Então, na hora que nós agora entramos nos acordos comerciais, nós vamos ter que padronizar o nosso sistema tributário, o nosso sistema fitossanitário. Então, todas essas barreiras que hoje existem, você passa a ter uma certa padronização por causa dos acordos internacionais. Então, eu acho que é uma saudável pressão de fora para dentro no Brasil, especialmente no que nós mencionamos aqui nas tareas de desburocratização e simplificação de regras. Então, começa a ter uma certa padronização de regras. Então, a abertura comercial é um ponto fundamental na nossa política econômica. Segundo, que o responsável pelo programa econômico do nosso candidato é o Pércio Arida, que é o pai do Plano Real e, portanto, o pai do conceito do nosso famoso tripé. Né? Nós temos que ter, então, o câmbio flutuante, nós vamos ter que ter superávit primário, e, portanto, nós vamos combater em 2 anos o nosso déficit, e esse superávit tem que ser entre 2% e 2,5% do PIB, e, evidentemente, uma política de juros para conter a inflação. Né? Então, assim, essa a missão do tripé econômico precisa voltar a existir no Brasil, que nós achamos que é fundamental. O terceiro ponto é transparência dos gastos públicos. Hoje, ninguém sabe como é que gasta. Então precisa ter não só as despesas públicas, mas os custos dos subsídios. Nós precisamos ter isso no orçamento, claramente, para saber quando a gente está gastando. Isenção fiscal.
Olha só o que aconteceu com a isenção fiscal no Brasil. Hoje nós temos 4,4% do PIB em isenção fiscal. É um absurdo. A média brasileira é de 1,5% do PIB. Hoje nós temos 4,4%. Nós temos quase 300 bilhões de reais em isenção fiscal no Brasil, no momento que a gente está com uma situação de caixa terrível, com um déficit primário, como a gente sabe, no 6º ano consecutivo. Ou seja, é um absurdo a gente ter esse montante de subsídio e ninguém sabe como é que está gastando o quê? Não está na linha do orçamento, não é uma coisa pactuada com a sociedade, é tudo concessão do que a gente chama para os amigos do rei. Então quem for lá fazer um lobby melhor, tal, quem fizer pressão, consegue uma concessão ali. Então, no fundo, é um país que a lei não vale para todos. Cada vez que você tem a lei genérica, tem tanta exceção que você não sabe para quem que vale aquela lei. Aquela lei não vale para quase ninguém, entendeu? Porque todo mundo tem um capítulo que tem uma exceção tributária, tem uma exceção regulatória. Então todo mundo tem concessão e isso acaba tendo um custo absurdo para o sistema. Então eu acho que nós precisamos ter um orçamento transparente, claro, com custo de toda subvenção, benefício no orçamento, e eles precisam ser negociados anualmente. Isso é fundamental no nosso plano. Por quê? Porque nós precisamos criar uma cultura de avaliar programas públicos. Os programas que merecem, continuam. Os que não merecem, que não deu resultado, tem que suspender o benefício, trocar e gastar de uma outra forma. Então, essa parte da transparência me parece fundamental. Uma outra coisa, essa cultura de avaliação. Nós precisamos ter critérios de avaliação dos programas públicos. Nós não temos isso. Isso nessa reforma do Estado é fundamental. Então agora eu vou entrar nas questões específicas da reforma tributária e previdenciária. Bom, na reforma tributária, eu acho que é consenso entre quase todos os candidatos a criação do IVA, né? Então, ou seja, nós vamos substituir 5 impostos por um único imposto. Essa simplificação, acho que ela tem uma implicação fundamental para o Brasil. A primeira é que ela ajuda a acabar com a guerra fiscal dos estados, que é um desastre para o Brasil, tá certo? Então, porque agora todo mundo vai ter a mesma alíquota, então não tem essa história de ficar dando concessão num lugar ou outro. Então, isso que eu acho a primeira coisa. Segunda coisa que é a harmonização do sistema tributário, ou seja, nós vamos ter uma regra igual, clara para todos, que é fundamental nessa história da padronização. Então, a questão da simplificação tributária é certamente um plano que está praticamente em todos os programas de governo, e isso é bom. Quando a gente começa a ter uma pauta comum, significa que já existe um certo consenso político em torno daquele assunto para puxar a pauta. A segunda mudança importante na regra tributária, nós vamos reduzir brutalmente o imposto corporativo, ou seja, o imposto de renda das empresas. Por quê? Porque, de novo, como nós vamos entrar nesses acordos comerciais, se tivermos uma carga tributária muito dissonante do resto do mundo, nós vamos perder empresas do Brasil. As empresas vão mudar para o Paraguai, vão mudar para outros países, porque não dá para a gente ter uma carga hoje aqui de 35% do imposto de pessoa jurídica, e o Trump baixou um decreto que está com 21%. A gente está perdido, nós vamos perder a empresa. Nós já não somos competitivos, o ambiente aqui já não está favorável, tem todo o risco no Brasil. Se a gente começa a ter uma desvantagem tributária dessa escala, as empresas vão correr para outros países, né? Então, o que nós vamos fazer? Toda a nossa reforma tributária é para que mantenha uma neutralidade. Então, o que nós vamos fazer? Vai ter um imposto sobre dividendo, que existe no mundo inteiro. E no Brasil nós não temos imposto sobre dividendo. Então, nós vamos sim defender que haja imposto sobre dividendos. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo? É padronizando a regra brasileira com a regra do mundo. Tá certo? E é fundamental que isso ocorra. A segunda coisa é a revisão dos subsídios e subvenções. Isso é um absurdo, pô. Só isso dá para melhorar muito a nossa situação tributária. Tá? Você imagina a situação que a gente está hoje, você tem 300 bilhões, você corta isso pela metade. Pô. Eu imagino que existem ali muitos programas que não precisariam de subvenção. E outra coisa, subvenção tem que ter tempo determinado. Vai receber subvenção por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Não pode ser uma coisa ad eterno. Isso aí gera ineficiência no sistema e tem um custo social absurdo. Então não pode ter. Se algo precisa ser subvencionado a vida inteira é porque não é bom. Então vamos descobrir uma outra forma para que isso aconteça. Então, na verdade, essa é o grande arcabouço da nossa reforma tributária. Na reforma previdenciária, eu acho que o consenso está, acho que bastante sedimentado. Primeiro, é criar uma regra igual para todos. Pô. Nós precisamos ter uma regra igual para todos. Não pode ter uma regra que cada um tem uma regra. De novo, como é a causa da subvenção que eu estava dizendo. Cada um tem uma regra. Aí não dá. Então, nós precisamos ter uma regra no sistema previdenciário que ela é igual para todos e, evidentemente, nós vamos sair do sistema de repartição para o sistema de contribuição. Como é que vai fazer isso? Então, esse é um ponto importante. Nós discordamos, em parte, do que vem sendo dito pelo Paulo Guedes,
Bolsonaro que dá para fazer isso. Não dá para fazer a mudança de repartição para contribuição quando você está com déficit público. Como é que você vai fazer? Como é que faz a tradução? Como é que faz a transição de um sistema para outro? Quando se você tivesse superávit, daria para você fazer, mas com déficit, como é que faz? Então, como é que nós pretendemos fazer a transição de um sistema para o outro? É através do FGTS. Como é que é a história do transformar o FGTS num grande fundo de capitalização e que vai ser corrigido pela TLP, e não mais por um juro que hoje a gente sabe que não cobre sequer a inflação. Então, isso é importante. Nós precisamos criar um mecanismo para que possa ser feita a transição de um sistema para o outro de uma forma responsável. Não adianta só anunciar que vai fazer, precisa saber de onde é que vai tirar o dinheiro no momento que você tem déficit público. Então, a história de uma regra igual para todos. E qual que é a regra igual para todos? É o teto do INSS. E essa história de que não dá para fazer reforma, que perde voto, não é verdade. O governador Geraldo Alckmin fez em São Paulo. A reforma previdenciária em São Paulo foi feita, foi aprovada em 2011, entrou em vigor em 2013 em São Paulo. Qualquer funcionário público que entrou na máquina a partir de 2013 aposenta pelo teto do INSS, ou seja, máximo R$5.000, pode ser juiz, policial, funcionário público, professor, está todo mundo enquadrado. Então, assim, e ganhou eleição no primeiro turno. Então, não é assim. As pessoas sabem que precisamos fazer isso, e isso é fundamental para que as finanças públicas sejam equilibradas. Então, assim, nós queremos justamente utilizar a mesma fórmula em São Paulo. Regra básica para todo mundo. Quem quiser mais do que os 5.000 é sistema de contribuição. Então, vai contribuir e aí vai se aposentar se quiser aposentar com 30.000, vai fazer um sistema de capitalização, contribuição e pronto. E aposenta com o valor que bem decidir. Então, para isso, exige idade mínima, nós precisamos mexer na idade, nós já estamos discutindo a história da idade mínima, como é que tem que ser de forma gradual, mas nós temos que puxar essa idade mínima e voltar para os patamares ali de 60, 65 anos, acho que a gente precisa ter isso como meta e evidentemente tem que ser feito de forma gradual, então regra igual para todos e idade mínima. Outra questão importante da reforma tributária, a única categoria que será excluída da reforma, e como é em todos os países do mundo, são os militares. Mas aí tem que explicar o que é militar. Porque no Brasil, de novo, virou ônibus militar. Né? Militar é Forças Armadas. Não é porque militar agora entra Forças Armadas, entra Polícia Civil, entra Polícia Militar, entra Agência Penitenciária, não é isso. É Forças Armadas que a gente está falando. Aí sim nós vamos ter um regime especial, porque é assim no mundo inteiro. E nós fizemos vários estudos, não tem nenhum regime previdenciário no mundo em que os militares estão enquadrados na mesma regra do que do resto da população. Tudo bem, tem uma exceção numa categoria específica, que são os militares das Forças Armadas. Polícia vai ter que entrar, sim, na regra do teto máximo do INSS. Não tem conversa, porque senão a gente começa a criar as exceções e é exatamente o que nós não queremos hoje nas reformas econômicas. A parte de privatização e concessão nós achamos fundamental, ou seja, no Brasil hoje tem 147 estatais, infelizmente não dá para vender todas por uma razão básica, ninguém vai querer comprar. Quem vai querer comprar a estatal do trem-bala que a Dilma criou? Quem que vai quer comprar, por exemplo, a EBC, a nossa grande empresa de comunicação do governo? Tem coisa que não vem, nós vamos ter que fechar mesmo, então não tem jeito. Eu acho que muitas dessas empresas nós vamos ter que fechar. É uma ilusão achar que tem algum valor alguma coisa dessa. E dessas 147 estatais, 1/3 delas foram criadas no governo PT. É um absurdo. Né? Então, quer dizer, de novo, e a gente entendeu por que criaram tantas estatais, né? Nós todos temos plena consciência do porquê que era o objetivo do aparelhamento do Estado. Então, nós vamos ter que fechar um monte de estatal. Sim, vamos privatizar empresas estatais e os modelos de concessão, de privatização, vão ser estudados a casa e depende, porque tem um sistema de concessão que é melhor num, parceria público-privada pode ser melhor em saneamento, concessão pode ser melhor no caso de consórcio. A gente tem que estudar, não existe uma fórmula única, né? Mas vamos entrar assim na questão da privatização. Mas, de novo, achar que você vai, do dia de janeiro de 19, começar a vender um monte de empresa e ter capital para poder resolver a questão do déficit público é outra ingenuidade. Nós sabemos que demora muito os processos de privatização, não é uma coisa que dá para prometer no curto prazo, tem que ser feito de uma forma transparente, precisa ter licitação, precisa ser feito bem organizado, nós precisamos criar processos para isso, não é simples, e tentar fazer isso de forma atabalhoada vai ser um desastre, vai fazer mal, a justiça vai impedir que se faça, judicializa as questões e a gente não sai do zero. Então nós temos que fazer de forma criteriosa. Agora, então,
é outro conto do vigário de que a privatização, na verdade, é a bala de prata que vai salvar a dívida pública brasileira, que a gente vai conseguir vender todas as estatais do dia para a noite e esse dinheiro nós vamos aproveitar para tampar o buraco do déficit público. Isso não é verdade. Então, eu vejo que nós vamos ter uma tarefa dura pela frente. Para mim, hoje, o Brasil não tem mais divisão de esquerda, direita, de norte, sul, rico, pobre. Para mim, a divisão do Brasil hoje ela é muito clara. É quem vive do Estado e quem vive do mercado. É essa a divisão do Brasil hoje. Quem vive do Estado vai ficar lutando para que tenha benefícios, para que tenha privilégios, para que tenha programa, e quem vive do mercado, que é o Estado mais leve, que é um Estado que funcione, e, portanto, é essa tensão que nós vamos sentir o tempo inteiro na eleição. E, na verdade, a divisão do voto representa isso. Quem é que vai continuar defendendo o Estado ou fingindo que o Estado, de alguma forma, pode continuar sendo esse grande provedor e não se importar com as finanças públicas? E os candidatos que vão defender que não. Nós precisamos reformar o Estado justamente para que tenhamos mais mercado, e é justamente o mais mercado que vai fazer a economia ficar mais competitiva, gerar mais riqueza, e é com o crescimento que a gente vai começar a resolver as ineficiências do Estado. Então, acho que essa é a grande mudança de cultura que nós precisamos fazer no Brasil, né? Não dá para hoje dizer... Eu falei assim que eu estou cansado da palestra em lugar que as pessoas pregam a economia de mercado, mas no dia seguinte estão em Brasília defendendo, né, o subsídio para o seu setor. Então, que é uma hipocrisia total. Então, isso aí, as pessoas vão ter que chegar agora da verdade. Que Brasil nós queremos, né? Que país nós queremos construir. E qual é o custo dessa mudança de cultura e comportamento que nós precisamos fazer em relação ao governo. Como é que lidar com o governo de uma forma diferente, né? E não de uma forma que, infelizmente, eu acho que isso não é um problema brasileiro, acho que é um problema do mundo, que as grandes corporações tomaram conta da agenda política no Estado. Então, assim que força a medida, assim que você consegue, como nós falamos, contrabandear medidas dentro de medida provisória, dentro de projeto-lei, quem conhece ali o sistema consegue contrabandear um monte de coisa. Então, isso é um negócio que é muito negativo para o país, porque cada contrabando disso pode beneficiar um setor e prejudica o resto da sociedade. Então, essa história de fazer a conta da sociedade, como é que isso está ajudando a melhorar a capacidade de prestar serviço público de qualidade para as pessoas, nos parece algo fundamental. E por fim, eu acho que nós vamos ter uma mudança administrativa importante no nosso governo. Nós vamos fundir o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. E isso vai dar uma agilidade incrível ao Estado. Por quê? Porque hoje, como vocês sabem, o Ministério do Planejamento ali faz orçamento, mas quem executa é a Fazenda. E no mundo inteiro essas duas coisas têm que estar juntas. Quem faz orçamento tem que executar o orçamento. Então, essa agilidade nós precisamos ter. Segunda coisa é olhar os ministérios de forma mais transversal. Por que acontece hoje? As coisas não funcionam. Você pega os programas sociais. É uma loucura a governança do programa social. Tem coisa que está na assistência social, tem coisa que está em educação, tem coisa que está em saúde. Então, não dá para você, se você não tem uma forma de coordenar os programas, você não sabe nem o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, a nossa ideia é também criar uma outra instituição para que nós possamos reunir todos esses programas sociais num único ministério e que isso faça sentido, a gente poder avaliar quais são os programas que estão funcionando ou não. Então, essa história de avaliação de programa, para a gente vai ser fundamental para poder eliminar os maus programas e até dobrar o dinheiro em cima dos programas que estão funcionando no país. Então, essa reforma ministerial, o próprio Geraldo Alckmin já anunciou que nós vamos cortar pelo menos 10 ministérios aí. Mas a ideia não é só o corte do Ministério, é aumentar a eficiência da máquina pública, tratar esses programas de forma transversal, que nós achamos fundamental para a eficiência do Estado. E a ideia é transformar o Ministério do Planejamento, que é o antigo Ministério do Planejamento, no Ministério da Reforma do Estado, justamente para conduzir tudo isso que eu disse no início da minha exposição, na parte de simplificação de processo, desburocratização de regras e, finalmente, a história de uma nova carreira para o setor público, que nós achamos fundamental ter uma burocracia estável, bem qualificada e voltada a prestar serviço para o cidadão. Então é isso aí, Andrew. Eu vou deixar aberto para as perguntas, que eu acho que as perguntas são as coisas que mais motivam a gente a lapidar o nosso programa de governo. Obrigado, Felipe. Antes de abrir, eu queria só, se você pudesse falar rapidamente um tema que acho que interessa muito aos profissionais e às entidades reunidas na BRIG, que é a questão de como vocês veem a relação do público com o privado, como vai ser esse diálogo, que você abordou aí, claro, mas de que forma vocês veem quais são os canais de comunicação, porque me parece que é uma parte fundamental. E os profissionais aqui
são exatamente os profissionais que ajudam a fazer esse diálogo. Quer dizer, como é que vocês veem uma estrutura governamental, como você falou a questão do comércio exterior e tudo, então todos os agentes aí são agentes de iniciativa privada em parceria com o poder público. Como é que vai ser esse diálogo? E aí depois a gente abre para perguntas. Olha, André, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a grande mudança que nós temos hoje nas políticas no mundo, governos eram instituições hierárquicas de comando e controle, então você dizia o que tinha que fazer e as coisas saíam fazendo. Nós estamos no mundo da rede. E o mundo da rede é o mundo da cooperação, é o mundo da troca, é o mundo do diálogo permanente. Não existe mais essa história, sabe? Nós somos o oráculo que sabemos tudo no governo e aí ali nós vamos expelir todas as ordens e as coisas acontecem. Não é assim que funciona. E hoje eu vejo que as ações de maior sucesso que nós temos hoje de excelência de política pública é esse diálogo e essa cooperação de governo com iniciativa privada em tudo. Em melhoria de regras, em melhoria de legislação, em programas sociais, em atuação no terceiro setor, é tudo parceria. Quando você vai ver, funciona justamente por causa que a parceria acaba tirando esse viés da politização que eu disse, que na verdade destrói muitas vezes o propósito, o intuito de um programa público. E aí eu acho que tem uma curiosidade interessante. No Brasil, a maior parte dos problemas que a gente tem é justamente pela boa intenção do legislador que acaba criando os maiores males da sociedade. Eu vou dar um exemplo em São Paulo, que para mim é uma das coisas que mais me assusta. Uma vez, eu adoro Portugal, voltei de Portugal, puxa vida, voltei de Lisboa encantado com aqueles retrofits de prédio, né? Eu cheguei e eu fui conversar com o prefeito. Falei, o prefeito, pô, Lisboa é um canteiro de obra, retrofits maravilhosos de prédio, por que a gente não faz isso no centro da cidade, pô? Isso aqui a gente podia juntar, imagina chamar os construtores civis, os bancos, vamos fazer um financiamento especial. Porque é interessante, uma das coisas que eu descobri nesse plano de governo, o sonho da casa própria é uma coisa de velho. É só a geração velha que é a casa própria. A meninada que é aluguel que dê para pagar, morar perto de onde eles trabalham. Então, assim, eu quero um aluguel. Como é que eu moro no centro da cidade, num apartamento, por um preço justo? Eu não quero casa própria, morar na minha casa, minha vida, pegar 2 horas de trem por dia para chegar no trabalho. Esse não é o sonho de consumo de quem tem 20, 30 anos. Isso aí é sonho de casa própria, diz o RG da pessoa. Então, é interessante. Então, voltando ao caso do retrofit. Então, aí nós vamos sentar lá com o prefeito organizou lá uma conversa. É impossível fazer retrofit na cidade de São Paulo. Por quê? Porque a legislação individual, assim, precisa ter acesso à pessoa com deficiência física. O elevador precisa ter o tamanho tal. A escada de emergência... é tão rica a regulamentação da construção que é impossível pegar um prédio do século XIX e retrofitar e colocar no mercado à venda. Então, olha só o que é. A legislação individual, se olhar individualmente, nossa, você fala que virtuoso aqui, estão pensando no handicap, na pessoa, no bicicletário, na pessoa que vem... Você está pensando individualmente, se olhar para o pequeno problema, parece que faz sentido. Mas o conjunto da obra é um desastre. Você impede que a cidade tenha o retrofit no centro da cidade. E olha só o que acontece. Não é só a perda de dinheiro o que acontece. Muda o eixo da cidade. São Paulo é a única cidade do mundo que mudou 5 vezes o seu eixo, o seu centro. Nós saímos do centro da cidade, aí nós fomos para Paulista, a gente veio aqui para Faria Lima, aí a gente foi para Berrini. É inacreditável, justamente porque a legislação impede que haja a modernização dos imóveis na cidade. Então, esse é um exemplo para mostrar como essa falta de diálogo acaba causando milhares de outras distorções que, ao invés de trazer um bem coletivo, acaba criando mais problema para as pessoas. Então, eu vejo que esse diálogo permanente com as empresas, em tudo, não só na questão, eu acho que econômica, mas na questão social, na questão de políticas públicas, é fundamental para que nós tenhamos o pulso das coisas na ponta. Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou da Brig do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a oportunidade ao presidente Guilherme, à Daniela aqui de São Paulo, e a sua presença. Obrigado. Eu trago uma pergunta do setor energético, né? O Rio de Janeiro está muito preocupado com isso, todas as empresas lá, e além do... Enfim, tivemos uma reunião recentemente lá no Rio de Janeiro, todas as empresas do Brasil. Qual a sua posição sobre a reforma do setor elétrico e, no plano de governo
do partido inclui equacionar os elevados tributos que incidem sobre a energia nos 3 níveis de governo, reduzir encargos e reavaliar subsídios em favor de um preço justo de energia para o consumidor? Está previsto isso no plano? Ótima pergunta. Primeiro, a sua pergunta traz um tema fundamental da reforma do Estado, que é a mudança do papel das agências reguladoras, né? Nós precisamos transformar as agências reguladoras em agências reguladoras de verdade, não indicação política. Para vocês terem uma ideia, hoje, dos 40 cargos executivos nas 11 agências federais, 35 são indicações políticas. É um desastre. Então, a agência não cumpre o seu papel. Parte do problema que nós temos no setor energético, petróleo e gás, tudo, é porque as agências reguladoras não cumprem o seu papel. Pô. Então, esse é um problema. Isso desarranja o mercado de uma forma que prejudica muito a história da segurança jurídica, como nós dissemos. Primeiro, então, temos que mudar a governança das nossas agências reguladoras e transformá-las em órgãos absolutamente técnicos. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segundo, a revisão de preços, de tributos. Certamente, eu acho que o IVA vai mexer bastante nisso, mas nós temos que... Por exemplo, eu vejo a história do Mercado Livre tem que voltar a crescer, pô. Não é só a questão do leilão, mas o Mercado Livre tem um papel fundamental. E era uma iniciativa muito boa do passado, que foi destruída no governo PT, mais uma vez, né, porque tudo acabou sendo feito através de leilão, e isso acabou matando um mercado importante. E essas termoelétricas me parecem... deixou de ser só um backup, mas passou a ter um papel fundamental no momento que o regime hídrico no país está mudando de uma forma extraordinária. E eu vejo isso de uma forma importante. Então, como é que nós vamos ter que integrar a matriz energética? Hoje, eu acho que se a gente focar só em hidrelétrica, é um erro. A gente tem que pensar nas energias renováveis, nós temos que pensar na solar, na eólica no Nordeste. O Nordeste, eu estava vendo uma coisa extraordinária. Nas épocas altas de vento, que foi agora, 80% da geração de energia do Nordeste foi eólica. Pô, espetáculo. Então, quer dizer, isso é uma maravilha, né? Então, assim, isso está mudando a matriz energética e isso precisa refletir no mercado. E eu acho que a política de preço também precisa ser feita de forma clara. Onde está subsídio, se está subsídio, quanto tempo dura, para quem que é. A política mais desastrosa de preço que nós tivemos foi no governo Dilma. A gente sabe que foi justamente a intervenção do governo Dilma a dar aquela canetada para derrubar o preço de energia que causou a desestruturação do mercado. Então, eu acho, de novo, nós precisamos ter regras claras, nós precisamos ter uma agência reguladora que funciona, nós precisamos ter uma política de preço e de subsídio negociado no orçamento da sociedade para que o setor possa novamente recuperar a sua capacidade e a coragem de investir. Porque nós precisamos, se a economia voltar a crescer 3%, 4%, nós sabemos que o nosso primeiro gargalo que nós temos é o setor elétrico. Bom dia. Primeiro, parabéns, Obrigado, Felipe, pela excelente exposição. Parabenizar também o Guilherme pela organização do evento. Meu nome é Leonardo Zilli, do setor de combustíveis, né, e eu fico muito feliz de ver o senhor falar sobre as agências reguladoras. Né, nesse novo modelo de governo, é fundamental que as agências tenham esse papel que você salientou agora, mais técnico, né, e menos político. Agora, a pergunta vai na direção da reforma tributária. Tá? Primeiro, vejo com muito bons olhos essa ideia de transferir de 5 tributos para um único tributo. Só para a gente ter uma ideia, segundo o Banco Mundial, no Brasil nós gastamos 2.600 horas para desenrolar o trâmite tributário, enquanto em outros países isso gira em torno de 250 a 300 horas. Né? Mas, no setor de combustíveis, ele é o primeiro item de arrecadação do Estado, né? Somando todos os impostos federais e estaduais, e ele tem uma peculiaridade de ser mais concentrado na produção e extremamente disperso no consumidor. São 42 mil postos. Eu entendo que o IVA você cobra o tributo na ponta, onde é consumido. Como tratar isso no setor de combustíveis, onde você tem um risco enorme de evasão fiscal em recolhendo o tributo na ponta? Existe um tratamento específico que pudesse ser dado? Bom, eu acho que você tocou num ponto importante que é combater a evasão fiscal. Acho que o grande problema aqui no setor de óleo e gás e outros setores, comércio, nós outro dia estivemos conversando a competição desleal entre redes informais com as varejistas, né, um que paga de imposto e o que o outro não paga. Então, existe um problema de evasão fiscal que nós precisamos resolver. E eu acho que resolver são duas coisas. É aumento de fiscalização, mas mais do que isso, é simplificação de regras, porque senão fica impossível
né, verificar ou conseguir combater a sonegação em todos os pontos. Então, eu sinto que a história de regras claras, simplificação de regras tributárias, isso e uma efetividade maior na fiscalização da evasão de tributos, me parecem assim, os três ingredientes importantes para que nós possamos combater o que você diz, que isso é uma competição desleal, tá certo? Se um paga imposto ou não paga, é uma competição totalmente desleal, né? Mas eu acho interessante, eu comentava com o Andrew um pouco antes, que a história do programa de governo funciona em 3 etapas, o que nós chamamos, né? Primeiro é essa de terminar as diretrizes do programa de governo que nós acabamos de entregar agora. Mas a segunda parte ela é mais importante. A ideia é, logo após o primeiro turno, começar a focar nas metas em cada área. E aí é fundamental, de novo, o diálogo da turma da campanha do programa de governo com o setor privado. Porque essa história de definir metas específicas, quais são os nós, os gargalos? Se eu puder chegar e falar assim, Leonardo, me dê 2 nós que, se eu desatar, vai resolver a questão de óleo e gás. Então, é importante ter essa objetividade de forma sucinta, porque isso vai ser fundamental para definir as primeiras metas do governo. Então, eu venho conversando já com alguns setores específicos em torno disso e até pedindo ajuda para a gente começar a definir assim, se eu pedir para o seu setor qual é a medida que mais pega, ou quais são 2 medidas que mais pegam no sentido de impedir a competitividade e produtividade do teu setor, ou para você competir internacionalmente, você me dê 2 medidas. Não adianta me dar 10, porque 10 não dá. E aí a gente vai começar a reunir essas medidas para que isso seja aquele primeiro arcabouço de medidas institucionais que nós pretendemos apresentar já no primeiro dia de governo. Quer só passar as tuas mãos, Filipe, uma carta da ABRIG endereçada ao governador, ao candidato Geraldo Alckmin. Aqui, muito rapidamente, a gente expõe os princípios da entidade, o nosso código de conduta, que é um elemento fundamental nessa nossa atividade, né, que é uma atividade que depende enormemente de credibilidade, de ética. Então, temos todo um trabalho aí coordenado pelo Guilherme nesse sentido de desenvolver essa parte de código de conduta. E solicitamos e expomos aqui o projeto de lei da regulamentação da nossa atividade de relações governamentais, que, como nós falamos aqui rapidamente, já está na Câmara, pronto para votar. Então, acho que seria um passo dentro dessa questão toda da transparência da relação público-privada, seria um elemento fundamental a gente concluir esse processo. Tá? Então, passamos a sua mão essa carta, se você pudesse encaminhar ao candidato, e agradecemos mais uma vez a sua presença e esperamos contar com você nas próximas oportunidades. Obrigado.